Desde sua primeira temporada, Daredevil vem demonstrando ser uma série diferenciada. Junto com House of Cards e Orange is the New Black, foi uma das obras responsáveis por colocar a Netflix, na época, num patamar elevado, praticamente num pedestal, quando o assunto era a qualidade narrativa. Fortemente baseada na atmosfera e clima sombrio e realista, de fato, a história do Homem Sem Medo foi muito bem elaborada e a série conseguiu definir com eficiência a essência de um personagem inserido em um ambiente urbano. Tomado por um sentimento de culpa constante, um forte senso de justiça e um código moral, Matt Murdock foi estabelecido na primeira temporada como um herói em ascensão, ciente das suas habilidades, mas ainda em dúvida sobre se seria capaz de proteger sua cidade das mãos de um verdadeiro rei do crime, e até que ponto iria aguentar ser levado ao extremo sem se desvirtuar de seus princípios católicos. Muito do sucesso de uma série de herói vem da maneira como seu protagonista é desenvolvido. Algum tempo depois que O Cavaleiro das Trevas, longa de 2008, foi lançado, muitos showrunners e produtores acreditavam que a fórmula do sucesso estava ali. Pensavam que era só reproduzir o teor visto naquele filme que tudo daria certo. E por um bom tempo, deu. Arrow, série sobre o Arqueiro Verde, por exemplo, começou exatamente desse modo. Na verdade, era uma cópia de baixo orçamento do longa, com um herói quase genérico por reproduzir tudo o que caracteriza o Batman atualmente na cultura pop. Oliver Queen era um milionário que herdou a empresa fundada por seu pai, sumiu por alguns anos e ressurgiu como um herói de uma cidade decadente, muito similar a Gotham em vários aspectos. Isso sem contar o modo de agir do herói, que atuava majoritariamente à noite, desaparecia como um ninja e sem precisar de bomba de fumaça, além da autoimposta responsabilidade de proteger todo mundo. Arrow é só o exemplo mais preciso de como a trilogia Batman do Nolan influenciou diversas obras de maneira equivocada. Os responsáveis por esses shows não entenderam que os filmes do Batman funcionaram porque a abordagem era perfeita com o próprio personagem título, com aquilo que já estava estabelecido no imaginário coletivo dos fãs e com o que o público gostaria de ver, além, é claro, do primor técnico e narrativo de cada trama. Cabe destacar que Daredevil é muito superior a séries como Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, justamente por ter o tom adequado. Tirando o desenvolvimento da trama e do personagem que é muito mais assertivo, as atuações que são muito mais convincentes e as cenas de ação que são muito mais empolgantes, ter harmonizado o clima da história com a personalidade do protagonista foi o maior acerto da série sobre o Demolidor. Jessica Jones, por mais que seja sobre uma mulher cheia de problemas, não é consistente com o que introduz. Luke Cage oscila muito entre o divertido e feliz, com o sombrio e depressivo, e Iron Fist não sabe para que direção vai, em todos os sentidos. Em suma, nenhuma dessas três séries conseguiu construir uma assinatura que se baseasse em seu próprio herói. Por outro lado, essa atmosfera que ficou tão famosa posteriormente, sombria e realista, é totalmente adequada com o Demolidor que criaram para a série da Netflix. Como um personagem atormentado por suas dúvidas e culpa, estar inserido em um universo mais verossímil e palpável ajuda a conceder credibilidade aos seus conflitos internos, além de refleti-los. E por ser um herói genuinamente urbano, que lida com problemas do seu bairro, fica muito mais fácil acreditar que ele é capaz de realmente fazer a diferença. Aliás, ele se assumir como um herói, ou no mínimo um vigilante, já faz toda a diferença. As outras séries parecem ter vergonha de chamarem seus protagonistas assim, o que faz sentido até certo ponto, mas incomoda quando ou perde o timing, ou simplesmente ignora a origem do seu personagem principal. Querendo ou não, é necessária uma evolução mais contundente em origens, principalmente quando se trata de uma adaptação de histórias em quadrinhos, mesmo em uma série. Daredevil, ainda em sua primeira temporada, tratou de confirmar que seu personagem era sim um herói, com direito ao uniforme e tudo. Pode parecer que isso tira um pouco a autenticidade da série, ou que a faz perder credibilidade por supostamente não ser mais convincente, mas é bem pelo contrário. Se você assume que existem pessoas dispostas a combater o crime e que estão obtendo sucesso nessa empreitada, eventualmente elas serão encaradas como figuras heróicas. Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist flertam com isso, mas sem serem categóricos. Em contrapartida, Daredevil, mesmo que só no último episódio da primeira temporada tenha definido isso, pelo menos definiu, e isso convence o público da veracidade do seu universo e cativa pela coragem. Esse fator de convencimento é inerente ao clima sombrio e realista, ou deveria ser, pois foi fundamental na trilogia Cavaleiro das Trevas. Grande parte do seu sucesso vem justamente da ideia de que, especificamente, aquele Batman poderia existir, similar ao que acontece nesse caso, na série do Demolidor. O herói que acompanhamos está tão próximo da realidade que, mesmo sendo um exímio lutador e tendo habilidades extremamente vantajosas, não consegue sair de uma luta sem ter tomado também uma surra. Pode parecer algo irrelevante,
mas ver que um personagem tido como imbatível num primeiro momento pode ser derrotado de maneira convincente em ocasiões pontuais, ajuda a nos lembrar que ele ainda é humano e estimula a falsa sensação de que ele é alcançável, de certo modo. Isso impressiona o público, que fica fascinado com tamanha responsabilidade com as cenas. E esse é só um dos fatores que transformaram Daredevil numa série espetacular, a melhor do seu segmento. O fato de cumprir bem o que propõe é consequência direta do zelo pela narrativa bem exposta e desenvolvida, de modo que as cenas de luta e de ação, por exemplo, se tornam a cereja do bolo. Obviamente, elas são necessárias e nós esperamos muito por elas, até pela expectativa criada. Mas se não estivessem localizadas em momentos certeiros da trama, seriam apenas bonitas visualmente, mas vazias de substância. Lutas como as que vemos nos já característicos planos-sequências em corredores só são magníficas pelo ápice que vinha sendo construído gradativamente nos episódios anteriores, que culminam na externalização de algum sentimento acumulado do protagonista e no nosso prazer enquanto telespectador que ansiava por aquilo devido à promessa de uma bela coreografia e movimentos suaves, mas expressivos de combate. Promessa essa que sempre foi cumprida no decorrer das temporadas. Não são perfeitas, é verdade, mas se compararmos com as outras séries do núcleo urbano da Marvel, iremos perceber uma disparidade gigantesca, e diante das séries de heróis de outras emissoras como a CW, elas passam vergonha. De Jessica Jones, normalmente não se espera cenas muito elaboradas de luta pela natureza da personagem. Ela não é treinada em artes marciais e nem faz questão de exibir um estilo de luta sofisticado. A personagem é apenas super forte e tira vantagem disso. O mesmo com o Luke Cage. Por outro lado, Iron Fist é sobre um herói que desde a infância foi ensinado em várias vertentes do combate corpo a corpo. Sua história é basicamente pautada em ser o melhor lutador possível. Então, ver que sua série não chega nem aos pés da do Demolidor, no quesito luta, não só é frustrante, como uma falta de respeito com o personagem em si e com os fãs. Se colocarmos lado a lado, Daredevil se preocupa muito mais com a veracidade dos seus golpes e com a maestria em executá-los do que Iron Fist, que achou que colocar um brilho amarelo no punho do seu protagonista e uma tatuagem de dragão em seu peito seria o suficiente para agradar os fãs e satisfazer o público. Como se não fosse o bastante, Iron Fist enrola mais do que desenrola. Tenta desenvolver o drama do seu protagonista, mas não sai do lugar. Daredevil também escorrega nessa questão, porém, não ao ponto de ficar enfadonho. É verdade que o arco do Matt é propenso a ficar repetitivo e já vem sendo, pois ele é sempre o herói solitário traumatizado pela perda brutal do pai e da Visão, que precisa defender a cidade que ama, ao mesmo tempo que fica carregado de culpa sempre que seus amigos interferem e se machucam de alguma forma. Então, constantemente sente que precisa se afastar deles e acha que está tomando a decisão correta, até ter uma epifania. É compreensível porque a trama precisa de dramaticidade para empolgar em momentos de ápice narrativo e dar aquele sentimento de recompensa ao final da temporada, mas na medida errada poderia tornar a história maçante. Felizmente, Daredevil tem conseguido escapar dessa armadilha por saber posicionar, estrategicamente, suas cenas mais empolgantes de ação. Portanto, mesmo que demore 3 episódios de puro diálogo e introdução para a série despontar, ela não decepciona. Até mesmo seus coadjuvantes conseguem ter arcos interessantes, como o da Karen Page na primeira temporada, o do Frank Castle na segunda e o do agente especial Nadine na terceira. Ao invés de serem apenas uma maneira superficial de sustentar 3 episódios, tornam-se precisos por evoluírem esses personagens e dar sentido aos eventos posteriores, devido à motivação e justificativa das suas respectivas ações. E não é possível falar da qualidade de Daredevil sem mencionar o vilão Wilson Fisk, que se tornou emblemático na série. Sempre se comenta que o que faz um bom herói é ter um bom antagonista, e é verdade. Esse papel já foi assumido pelo Justiceiro e recentemente pelo futuro mercenário em Daredevil, mas embora ambos tenham desempenhado excepcionalmente bem seus papéis, nenhum conseguiu ser tão maligno quanto o Rei do Crime. Tanto o desenvolvimento do Matt quanto do Wilson ganham um destaque praticamente igual. Toda a primeira temporada se pauta nisso, para elaborar um embate ideológico que percorre todos os episódios, com o ódio do Murdock o consumindo e com o Fisk tentando satisfazer seus interesses, apesar das interferências do Vigilante, até resultar numa luta épica entre os dois adversários. É preciso ser dito que na primeira temporada, a influência e o poder do Fisk não ficam tão claros, só insinuam que ele é o mais temido no mundo do crime organizado e vemos algumas vezes o porquê disso. Porém, embora percebamos que ele tem policiais, juízes e todo tipo de agente público e privado na sua folha de pagamento, é só na terceira temporada que fica evidente o quão poderoso ele é. Usando da manipulação e cinismo, o vilão até engana a audiência por parecer renovado e arrependido de seus crimes, mas só para nos surpreender com suas chantagens e influência que alcança até o FBI.
Imaginar que o personagem passou todo o seu tempo na prisão, formulando esse plano de fuga e de proteção do Estado, chega a ser assustador devido à parcimônia exigida. Apesar do relacionamento do Demolidor com o Rei do Crime não ser nem o centro das atenções da série, até porque os personagens chegam a se encontrar pouquíssimas vezes, essa relação de ódio mútuo entre os dois é um dos grandes pilares e um dos pontos fortes de Daredevil, justamente por não ser necessariamente algo físico e modelar o progresso individual de cada um. A série não precisa mostrar eles frequentemente se socando para nos convencer que se odeiam ou para criarem um sentimento de rivalidade. Simultaneamente, a cada confronto, ambos aprendem algo novo sobre o outro e passam a se detestar ainda mais. O interessante é como esses combates soam catárticos, pois devido a toda a progressão que acompanhamos durante os episódios, nós sentimos que eles precisavam daquilo para extravasar, para se libertarem de uma maneira interior. Dito isso, Frank Castle foi um ótimo contraponto moral na segunda temporada, mostrando ser mais eficaz no combate ao crime, visto que acaba com o problema imediatamente, enquanto Matt acredita que todo mundo merece uma segunda chance. A inserção de um anti-herói de peso como antagonista principal da temporada, pelo menos nos primeiros episódios, foi uma ótima decisão, até para mostrar que a série consegue se sair bem sem seu principal e emblemático vilão. Mas era óbvio que o Justiceiro não iria desempenhar esse papel por muito tempo, e eventualmente acaba se redimindo, apesar da sua natureza violenta. Em contrapartida, tivemos a introdução do vilão mercenário na terceira temporada. Esse sim, um verdadeiro vilão, embora ainda sem usar essa famosa alcunha, mas já demonstrando as habilidades que caracterizam o personagem. Similar ao que vimos com o desenvolvimento do Rei do Crime, que só chegou a usar seu característico terno branco com uma rosa no bolso depois de 3 temporadas, o agente especial Poindexter foi inserido na trama com o propósito de lhe conceder motivação e justificar seu vindouro surgimento como o mercenário. A ideia é mostrar como ele foi de um agente especial do FBI para um lunático que mata por prazer e por dinheiro, se apoiando no seu histórico que já apontava seus problemas mentais. Por último, mas não menos importante, é preciso ressaltar a importância de ter um protagonista bem estabelecido e muito bem trabalhado, que cresce junto com os episódios e demonstra evolução a cada temporada. Matt Murdock tem presença, tem personalidade e tem identidade própria. Não é como se ele fosse o primeiro herói a ser abordado dessa maneira, mas é um dos casos raros onde sua essência reflete e simultaneamente configura o tom da série. Isto é, nota-se que o personagem está confortável, ele se encaixa de fato, não parece deslocado. Hell's Kitchen é a sua cidade, essa é a sua série. Charlie Cox consegue equilibrar bem o homem católico que peca por um bem maior e o herói que sente a necessidade de salvar todos, mas que não consegue se salvar primeiro. Percebe-se a afinidade que o ator tem com o papel. Ele entendeu a proposta da série e adequou seu personagem ao que ela demandava, algo mais dramático, íntimo e realista. Enfim, Daredevil se consagrou em sua terceira temporada. Ela pode até perder qualidade a partir da quarta, mas até o momento é a melhor série de herói por não se restringir ou limitar-se a um subgênero. Ou seja, Daredevil tem como base histórias em quadrinhos e seu protagonista é um herói fantasiado, mas não é por isso que precisa seguir uma premissa comum e reproduzir uma fórmula engessada, tida como apropriada para histórias de origem. A série se arrisca, toma outros rumos, leva seus personagens ao limite, extrapola questões humanas e não se deixa deturpar por um clima aventuresco genérico. Devido a essas características citadas, é que eu digo sem receio de estar exagerando. Daredevil está para a série de herói o que O Cavaleiro das Trevas é para os filmes do mesmo gênero. Senhoras e senhores, então esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado e curtido. Digam nos comentários se vocês concordam ou discordam do que foi dito no vídeo, se vocês gostam tanto assim quanto eu de Daredevil, se consideram ou não a melhor série de herói da atualidade. Se discordam, por favor, comentem com argumentos, com respeito nos comentários, pra gente debater, pra gente trocar uma ideia. Se você gosta de Demolidor, assim como eu, comenta outros pontos que você ressaltaria, que você gostou na série e vem gostando também. Diga aí também se você gostaria de ver vídeos a respeito da trilogia Cavaleiro das Trevas. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhá-lo. Se não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar, para manter motivado a produção de conteúdo. Dê uma olhada no meu Apoia-se também, tá na descrição, tá aparecendo aí no card. É por lá que o canal se mantém ativo e sempre incentivado a produzir mais e com mais frequência. Minhas redes sociais também estão aí na descrição. Me segue lá pra gente manter uma interação bacana no Twitter, Instagram e tem o Facebook também. E é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.